O livro dos segredos de Enoque. Evangelhos Apócrifos. Parte 2. Capítulo 21. De como os anjos deixaram Enoque ali no fim do sétimo céu e se foram. 1. E os querubins e serafins que estavam perto do trono, os de 6 asas e muitos olhos, não se afastaram da face do Senhor, fazendo sua vontade e rodeando seu trono, cantando com doces vozes diante da face do Senhor: Santo, 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 Senhor soberano de Sabaote, céus e terra estão pleitos de tua glória. 2. Quando vi essas coisas, aqueles homens disseram-me: Enoque, foi-nos ordenado que viajássemos até aqui contigo. E esses homens se foram e não mais os vi. 13. Fiquei só no fim do sétimo céu e fiquei com medo e caí de face no chão e disse a mim mesmo: ai de mim, que será de mim? 4. E o Senhor enviou-me um de seus gloriosos, o arcanjo Gabriel, e ele me disse: tem coragem, Enoque, não temas, levanta-te diante da face do Senhor na eternidade, levanta-te e vem comigo. 5. E eu lhe respondi e disse para mim mesmo: meu Senhor, minha alma saiu de mim pelo terror e pelos tremores, e chamei pelos homens que me haviam conduzido a esse lugar. Eu havia confiado neles, e com eles estive diante da face do Senhor. 6. E Gabriel pegou-me como a uma folha que é apanhada pelo vento e colocou-me diante da face do Senhor. 7. E eu vi o 8º céu, que é chamado na língua hebraica de Muzalot, o que muda as estações, a seca e a umidade, e os 12 signos do zodíaco, que estão acima do 7º céu. 8. E eu vi o 9º céu, que é chamado em hebraico Cushavim, onde estão as casas celestes dos 12 signos do zodíaco. Capítulo 22. 1. No 10º céu, Aravot, vi como era a face do Senhor, como o ferro que arde no fogo e que, ao sair, emite faíscas e queima. 2. Assim vi a face do Senhor, mas a face do Senhor é inefável, maravilhosa e muito sublime e muito terrível. 3. E quem sou eu para falar sobre o inexprimível ser do Senhor e sua magnificente face? E não posso contar a quantidade de suas muitas instruções e várias vozes, o trono do Senhor muito grande, que não foi feito por mãos, nem a quantidade daqueles que o rodeiam, hostes de querubins e serafins, nem seus cantos incessantes, nem sua imutável beleza. E quem pode falar da grandiosidade de sua glória? 4. E devo inclinar-me e reverenciar o Senhor, e o Senhor com seus lábios disse-me: 5. Tem coragem, Enoque, não temas, levanta-te diante de minha face na eternidade. 6. O arquigeneral Miguel levantou-se e conduziu-me diante da face do Senhor. 7. E o Senhor disse aos seus servos, pondo-os à prova: deixa que Enoque se ponha diante de minha face na eternidade. E os gloriosos curvaram-se ante o Senhor e disseram: que Enoque vai segundo tua palavra. 8. E o Senhor disse a Miguel: vai e despoja Enoque de suas vestes terrestres e unge com meu doce bálsamo, e veste-o com os vestidos de minha glória. 9. E Miguel assim o fez, tal qual o Senhor lhe ordenara. Ele me ungiu, vestiu-me, e o aspecto daquele bálsamo é mais que a grande luz, é como o doce orvalho e seu perfume, suave e brilhante como um raio de sol. E olhei para mim mesmo, e eu estava como seus gloriosos. 10. E o Senhor convocou um de seus arcanjos chamado Pravuil, mais forte em sabedoria do que qualquer outro arcanjo, que escrevera todas as obras do Senhor. E o Senhor disse a Pravuil: 11. Traz aqueles livros de meus depósitos e uma pena de escrita rápida, e dá-os a Enoque, incumbe da escolha dos livros. Capítulo 23. De como Enoque escreveu, como ele escreveu sua maravilhosa jornada e as aparições celestiais. E ele escreveu 366 livros. 1. E ele me falava sobre todas as obras do céu, terra e mar, e todos os elementos, suas passagens e cursos, e o tremendo ruído do trovão, o sol e a lua, os cursos e as mudanças das estrelas, das estações, anos, dias e horas, de como se formam os ventos, o número dos anjos e a formação de seus cânticos, e todas as coisas humanas, a língua de cada cântico e vida humana, os mandamentos, instruções, e os doces cânticos, e todas as coisas que são feitas para serem aprendidas. 2. E Pravuil disse-me: todas as coisas que te disse, temo-las por escrito. Senta-te e relaciona todas as almas da humanidade, ainda que muitas delas já tenham nascido, e os lugares preparados para elas na eternidade, pois que todas as almas são preparadas para a eternidade, antes mesmo da formação do mundo. 3. E tudo se repetiu por 30 dias e por 30 noites,
E eu escrevi todas as coisas com exatidão. E escrevi 366 livros. Capítulo 24. Os grandes segredos de Deus, que Deus revelou e contou a Enoque, e falou-lhe face a face. 1. E o Senhor chamou-me e disse-me: Enoque, senta-te à minha esquerda com Gabriel. 2. E eu curvei-me diante do Senhor, e o Senhor falou-me: Enoque, amado, tudo que vês já pronto. Eu te digo que já era mesmo antes do início, pois que tudo isso eu criei do não ser, as coisas visíveis do invisível. 3. Ouve, Enoque, e aceita minhas palavras, pois nem a meus anjos contei meus segredos, e não lhes contei sobre seu surgimento, nem lhes falei do meu reino infinito, nem entenderam meu ato de criação, que hoje conto a ti. Capítulo 25. Deus conta a Enoque como de trevas tão baixas emergiram o visível e o invisível. 1. Nas partes mais baixas, ordenei que as coisas visíveis descessem do invisível, e Adão desceu muito grande, olhei-o e ele tinha um ventre de grande luz. 2. E eu lhe disse: parte-te, Adão, e deixa que o visível saia de ti. 3. E ele partiu-se e uma grande luz saiu dele. E eu estava em meio à grande luz, e como a luz se faz da luz, nasceu uma grande era, e mostrou toda a criação, que eu havia pensado em criar. 4. E eu vi que era bom. 5. E dispus para mim um trono e sentei-me nele, e disse para a luz: vai mais alto, e firmaste acima do trono, sê um princípio para as coisas elevadas. 6. E nada acima da luz. E aí eu me inclinei e olhei de meu trono. Capítulo 26. Pela segunda vez Deus chama Arxas, pesado e vermelho, para que ele saia do mais baixo. 1. E eu chamei o mais baixo pela segunda vez e disse: deixa que Arxas saia com força do invisível. 2. E Arxas veio, duro, pesado e muito vermelho. 3. E eu disse: abre-te, Arxas, e deixa nascer de ti. E ele abriu-se e uma era nasceu, muito grande e muito escura, causando a criação de todas as coisas mais vulgares, e que vi que era bom e disse-lhe: 4. Vai para baixo e estabelece-te, torna-te base para as coisas vulgares. E aconteceu que ele desceu e fixou-se e tornou-se a base para as coisas vulgares, e abaixo das trevas nada mais há. Capítulo 27. De como Deus fez a d'água e rodeou-a de luz, e estabeleceu nela 7 ilhas. 1. E ordenei que fosse retirado da luz e das trevas, e disse: torna-te espesso, e assim foi, e o espalhei com a luz, e ele tornou-se água, e o espalhei nas trevas, abaixo da luz, e tornei as águas sólidas. Eu as fiz sem fundo, tendo como base a luz. E criei 7 círculos a partir do interior, e tornei a água parecida com o cristal úmido e seco, igual ao vidro, e formei um círculo de águas e os outros elementos. E mostrei a cada um deles o seu caminho e ordenei o movimento de cada uma das 7 estrelas em seu céu, e vi que isto era bom. 2. Dividi a luz das trevas. E disse para a luz que ela seria dia e as trevas noite, e houve noite e manhã no primeiro dia. Capítulo 28. A semana na qual Deus mostrou a Enoque toda a sua sabedoria e poder, durante os 7 dias, de como ele criou todas as forças celestiais e terrestres e todas as coisas que se movem, até chegar ao homem. 1. Tornei então sólido o círculo celeste e ordenei as águas que estavam abaixo do céu, que se juntassem em um mesmo lugar, em um todo, e que o caos se tornasse seco, e assim se fez. 2. Das ondas criei pedras grandes e sólidas, e da pedra juntei o árido, e chamei o árido de terra, e o centro da terra chamei de abismo, ou seja, o sem fundo. Juntei os mares num mesmo lugar, e uni-os com uma cadeia. 3. E disse ao mar: vê, donde teus limites eternos, e tu não haverás de libertar-te de tuas partes constituintes. 4. E assim criei depressa o firmamento. A este dia eu próprio chamei de primeiro criado. Capítulo 29. Depois veio a noite, e outra vez a manhã, e foi o segundo dia. A essência ígnea. 1. Para todas as hostes celestes imaginei a imagem e a essência do fogo, e meu olhar olhou a pedra muito dura e, do lampejo do meu olhar, o relâmpago recebeu sua natureza maravilhosa, que é tanto fogo na água como a água no fogo. A água não apaga o fogo, nem o fogo seca a água. No entanto, o relâmpago é mais luminoso do que o sol, mais suave que a água e mais firme do que a pedra. 2. E da pedra extraí um grande fogo, com o qual criei as ordens de 10 hostes de anjos incorpóreos, e suas armas são de fogo e seus trajes, uma chama incandescente, e ordenei a cada um que se colocasse em sua posição. De como Satanael foi,
com seus anjos, precipitado das alturas. 3. E um dos anjos, tendo saído de sua hierarquia e se desviado para uma hierarquia abaixo da sua, concebeu um pensamento impossível: colocar o seu trono acima das nuvens que se encontram sobre a terra, para que seu poder se igualasse ao meu. 4. Precipitei-o do alto com seus anjos, e ele pôs-se a voar por cima do abismo, continuamente. Capítulo 30. E então criei todos os céus, e assim se fez o terceiro dia. 1. No terceiro dia, ordenei a terra que produzisse grandes árvores frutíferas e montanhas e sementes para semeadura, e implantei o paraíso e cerquei-o com guardiões armados, como anjos flamejantes, e deste modo criei a renovação. 2. E veio a noite, e da manhã se fez o quarto dia. 3. Neste dia ordenei que se fizessem grandes luzeiros nos círculos celestes. 4. No círculo mais elevado, coloquei a estrela Crono. No segundo círculo coloquei Afrodite. No terceiro Ares. No quinto Zeus. No sexto Hermes. No sétimo a lua adornada com as estrelas menores. 5. E no círculo inferior, coloquei o sol para iluminar o dia, e a lua e as estrelas para iluminar a noite. 6. E para que o sol pudesse deslocar-se de acordo com cada animal do zodíaco, decretei a sucessão de 12 meses com seus nomes e duração, seus trovões, suas marcações de tempo e sua sequência. 7. E da noite e da manhã se fez o quinto dia. 8. No quinto dia, ordenei a mar que produzisse peixes, e criei aves emplumadas de muitas espécies e todos os animais que rastejam sobre a terra, os de 4 patas que andam na terra, e criei aqueles animais que levantam voo, ambos macho e fêmea, e toda alma respirando o espírito da vida. 9. E da noite e da manhã se fez o sexto dia. 10. No sexto dia fiz uso da minha sabedoria para criar o homem de 7 graus de densidade. 1. A sua carne da terra. 2. O seu sangue do orvalho. 3. Os seus olhos do sol. 4. Seus ossos da pedra. 5. A sua inteligência da vivacidade dos anjos e da nuvem. 6. Suas veias e seu cabelo das plantas da terra. 7. A sua alma do meu sopro e do vento. 11. E dei-lhe 7 naturezas: a carne para a audição, os olhos para a visão, a alma para o olfato, o sangue para o tato, os ossos para a resistência, e a inteligência para a doçura e o regozijo. 12. Formulei uma máxima adequada: criei o homem da natureza invisível e visível. De ambas provém sua morte, sua vida e imagem. Ele conhece o poder da palavra como algo criado, pequeno na grandeza e grande na pequenez. E coloquei na terra um segundo anjo, nobre, grande e glorioso, e o ordenei como governante na terra para que tivesse a minha sabedoria. E não havia ninguém igual a ele entre todas as criaturas existentes. 13. Dei-lhe um nome baseado nas 4 partes componentes, do leste, oeste, sul e norte, e determinei-lhe 4 estrelas especiais, e o chamei pelo nome de Adão e mostrei-lhe os 2 caminhos, o da luz e das trevas, e disse-lhe: 14. Isto é bom e isso é mal, para saber se ele nutre amor ou ódio por mim, para saber quem dentre sua gente me ama. 15. Pois conheço sua natureza, mas ele próprio não enxergou, portanto, por não tê-la enxergado, ele pecará mais. E eu disse, além do pecado, que há senão a morte. 16. Mandei-lhe um sono profundo e ele dormiu. Tirei-lhe uma das costelas, e com ela criei uma mulher para que a morte lhe viesse através desta sua mulher, e tomei sua última palavra e pus-lhe o nome de mãe de todos os viventes, ou seja, Eva. Capítulo 31. Deus deu a Adão o paraíso e capacitou-o a ver os céus abertos e os anjos entoando a canção da vitória. 1. Adão irá viver na terra, e eu criei um jardim no Éden, ao leste, para que ele pudesse cumprir o testamento e manter a ordem. 2. Fiz com que os céus se abrissem diante dele para que pudesse ver os anjos cantando o hino da vitória e a luz resplandecente. 3. Ele permaneceu no paraíso, e o demônio entendeu que eu queria criar outro mundo porque Adão era senhor na terra, para comandá-la e controlá-la. 4. O demônio é o gênio do mal das regiões inferiores, como um fugitivo. Ele criou Soturno a partir dos céus, por ser seu nome Satanael, por isso ele se tornou diferente dos anjos. Mas a sua natureza não modificou a sua inteligência quanto ao entendimento do certo e do errado. 5. E ele entendeu sua condenação e o pecado que cometera. Por essa razão, alimentou ressentimentos contra Adão, de tal forma que entrou em seu mundo e seduziu Eva,
mas não atingiu Adão. 6. Amaldiçoei a ignorância, mas o que eu havia abençoado anteriormente, isso eu não amaldiçoei, nem amaldiçoei o homem, nem a terra nem as outras criaturas, mas o fruto e as obras ruins do homem. Capítulo 32. Depois do pecado de Adão, Deus devolveu a terra de onde eu o tomei, mas não pretendo destruí-la nos anos que virão. Disse-lhe, tu és terra e a terra da qual te tirei, tu has de tornar, não te destruirei, mas devolver-te-ei de onde te tomei. 2. Então, poderei tomar-te de volta na minha segunda vinda. 3. E abençoei todas as minhas criaturas, visíveis e invisíveis. E havia 5h30 que Adão estava no paraíso. 4. Abençoei o sétimo dia, o sábado, quando descansei de todas as minhas obras. Capítulo 33. Deus mostra a Enoque a idade deste mundo, sua existência de 7.000 anos, e 8.000 anos é o fim, nem anos nem meses, nem semanas, nem dias. E determinei o 8º dia como sendo o primeiro dia criado após a minha obra, e os 7 primeiros como sendo ciclos de 7.000, e no início dos 8.000, estipulei um tempo incontável, infinito, não medido por anos, meses, semanas, dias ou horas. 2. E agora, Enoque, todas as coisas das quais te falei, tudo que entendeste, tudo que viste das coisas celestes, tudo que viste na terra e todas as coisas que escreveste neste livro pela minha grande sabedoria, todas essas coisas eu idealizei e criei do mais alto ao mais baixo, e aqui não há conselheiro ou herdeiro de minhas criações. 3. Sou eterno e não criado por mãos e sem mudanças. 4. Meu pensamento é meu conselheiro, minha sabedoria é minha palavra são feitas, e meus olhos observam todas as coisas como aqui são e como tremem de terror. 5. Se viro minha face, então todas as coisas serão destruídas. 6. Por isso usa a tua inteligência, Enoque, conhece aquele que te fala, e cuida dos livros que escreveste. 7. Dou-te os anjos Samuel e Raguel, aqueles que te trouxeram a mim, e desce à terra. Diz a teus filhos todas as coisas que te contei e tudo o que viste, do céu mais baixo até o meu trono aqui em cima, e todas as hostes. 8. Pois criei todas as forças, e nenhuma se opõe ou deixa de se submeter a mim. Todos se submetem à minha autoridade e obedecem ao meu poder, e trabalham sob meu comando. 9. Dá-lhes os manuscritos e eles irão lê-los e saberão que sou o Criador de todas as coisas, e entenderão que não há outro Deus além de mim. 10. E deixa-os distribuir teus manuscritos, de filho para filho, de geração para geração, de raça para raça. 11. E dar-te-ei, Enoque, meu mediador, o arquigeneral Miguel, pois os manuscritos de teus pais Adão e Sete, Enos, Caim, Malereu e Jared, teu pai, não serão destruídos até o fim dos tempos. 12. Revelei a meus anjos Drioshi e Marioshi como mapeei a terra e ordenei que as gerações fossem preservadas, e que os manuscritos de vossos pais fossem preservados, de forma a não perecerem no dilúvio que eu lançarei sobre os homens. Capítulo 34. Deus condena os idólatras e fornicadores sodomitas e, por isso, faz recair sobre eles o dilúvio. Eles rejeitaram meus mandamentos e meu jugo, tornando-se, assim, sementes inúteis, não temendo a Deus, não me reverenciando, mas abaixando a cabeça a deuses vaidosos, e negaram minha unidade, e encheram a terra com mentiras, ofensas, luxúrias abomináveis, a saber, uns com os outros, e toda sorte de sujas maldades, que seriam desagradáveis de serem nomeadas. 2. E por essa causa farei recair sobre a terra um dilúvio e destruirei todos os homens, e toda a terra sucumbirá às trevas. Capítulo 35. Deus deixa um justo da tribo de Enoque e toda a sua casa, porque ele foi obediente à vontade de Deus. Veja, de suas sementes levantar-se-á outra geração, muito mais para diante, mas muitos dentre eles serão insaciáveis. 2. Aquele que criar essa geração deverá revelar aos seus esses manuscritos de seus pais, para aqueles aos quais será mostrada a custódia do mundo, aos fiéis a mim, que não usam meu nome em vão. 3. E eles deverão contar às outras gerações, que ao lerem serão glorificadas, depois, mais que as primeiras. Capítulo 36. Deus ordena a Enoque que viva na terra por 30 dias, para que dê aos seus filhos instruções, e aos filhos de seus filhos. Depois dos 30 dias tornará a ser levado ao céu. Agora, Enoque, dou-te o prazo de 30 dias para que o passes em tua casa, e digas aos teus filhos e aos de tua casa,
que todos deverão ouvir diretamente de minha face, que não há outro Deus além de mim. 2. E que eles deverão sempre manter meus mandamentos, e começar a ler e crer nos teus manuscritos. 3. E depois de 30 dias, mandarei meu anjo para tirar-te da terra e de teus filhos, para que venhas a mim. Capítulo 37. Deus convoca um anjo. 1. E o Senhor chamou um dos anjos mais velhos, terrível e ameaçador, e colocou ao meu lado. Ele era branco como a neve, suas mãos como gelo, assemelhava-se à geada, e ele congelou minha face, porque eu não podia aguentar o terror que sentia pelo Senhor, assim como não podia aguentar o fogo do fogão, e o calor do sol e a geada. 2. E o Senhor me disse: Enoque, se tua face não congelar aqui, nenhum homem será capaz de olhar tua face. Capítulo 38. Matusalém continuou a manter sua esperança e a esperar por seu pai Enoque noite e dia ao pé da seu leito. 1. E o Senhor disse a esses homens que me haviam levado até ele: Deixai que Enoque desça à terra convosco e esperai por ele até o dia determinado. 2. E, à noite, eles me puseram em meu leito. 3. E Matusalém, que esperava minha volta, mantendo-se vigilante à minha cabeceira, ficou maravilhado quando me ouviu chegar, e eu lhe disse: Que os de minha casa se reúnam, pois vou lhes contar tudo. Capítulo 39. A piedosa admoestação de Enoque aos seus filhos, com lágrimas e grandes lamentos enquanto lhe falava. 1. Ó meus filhos, meus amados, ouvi as admoestações de vosso pai, pois essa é a vontade do Senhor. 2. Foi-me concedido estar convosco para vos anunciar, não de meus lábios, mas dos lábios do Senhor, tudo que é e que foi e tudo que é agora, e tudo que será até o dia do julgamento. 3. Pois o Senhor permitiu que eu viesse até vós, portanto, ouvi as palavras de meus lábios, mas sou aquele que viu a face do Senhor, e como o ferro no fogo, ela lança centelhas que queimam. 4. Vós olhais meus olhos agora, os olhos de um homem que para vós é grande, mas vi os olhos do Senhor, brilhando como os raios do sol e enchendo os olhos do homem com terror. 5. Meus filhos, vós vedes a mão direita de um homem que vos auxilia, mas eu vi a mão direita do Senhor preenchendo todo o céu quando ele me ajudou. 6. Vós vedes a extensão da minha obra da mesma forma que vedes a vossa, mas eu vi extensão ilimitada e perfeita da obra do Senhor. 7. Vós ouvis as palavras da minha boca, da mesma forma que eu ouvi as palavras do Senhor, parecendo-se um trovão violento e incessante, como nuvens que se arremessam umas contra as outras. 8. Agora, ouvi as declarações do Pai da terra. E sabeis quão temível é apresentar-se diante do governante da terra. Pensai quão terrível e impressionante é apresentar-se diante do governante do céu, o Senhor dos vivos e dos mortos, e das hostes celestiais. Quem poderia suportar essa dor infinita? Capítulo 40. Enoque admoesta seus filhos sobre todas as coisas que ouviu dos lábios do Senhor, de como ele viu e ouviu e escreveu. 1. Ouvi, agora, meus filhos, aquelas coisas que chegaram a mim pelos lábios do Senhor e o que meus olhos viram do início ao fim. 2. Eu sei de todas as coisas e escrevi sobre elas em livros referentes aos céus e seu fim, sua plenitude, seus exércitos e seus avanços. 3. Medi e descrevi as estrelas, a imensa multidão delas. 4. Que homem já viu suas revoluções e seu surgimento? Nem mesmo os anjos sabem quantas são. Contudo, registrei todos os seus nomes. 5. E medi a órbita do Sol, medi seus raios, contei as horas, anotei tudo quanto existe na terra, como as coisas são alimentadas, como todas as sementes produzidas pela terra são semeadas ou rejeitadas, sobre todas as plantas, cada erva e cada flor, a respeito de suas suaves fragrâncias, seus nomes, e sobre o lugar onde residem as nuvens, sua composição e suas asas e como elas produzem pingos de chuva. 6. E escrevi sobre o curso seguido pelo trovão e pelo raio, e eles me mostraram suas chaves e seus guardiões, sua origem, seu movimento. O trovão e o raio são liberados por uma cadeia de justa proporção para que uma cadeia de violência selvagem e precipitada não lance nuvens ameaçadoras e destrua todas as coisas na terra. 7. E escrevi sobre os depósitos preciosos de neve, do frio e dos ventos glaciais, e observei como guardião das chaves de todas as estações supre as nuvens com neves e ventos, mas nunca exaure as reservas. 8. E escrevi sobre os lugares de descanso dos ventos e observei e vi como os guardiões das chaves dominam balanças e medidas. Primeiro,
Eles pesam as estações nos pratos da balança e as distribuem habilmente sobre toda a terra, para que um sopro violento não sacuda a terra. 9. E conferi as dimensões de toda a terra, de suas montanhas, colinas, campos, árvores, pedras, rios. Registrei a altura da terra até o sétimo céu e até o inferno mais abissal, o local do julgamento, o imenso e cavernoso vale das lágrimas. 10. E vi quanto padecem seus cativos, à espera do julgamento sem limites. 11. E registrei todos aqueles que foram julgados pelo juiz, todas as suas punições, e todas as suas obras. Continua.